Saudações em Cristo Jesus, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá em prestar a Ele o culto de adoração ao Seu nome. Então, neste domingo, nós estaremos meditando também na Palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, e eu quero trazer para a meditação dos irmãos, para a nossa reflexão, um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2, os versículos de 1 ao 9. Eu estarei fazendo a leitura e você, com sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura e também os textos que iremos ler. Então, assim diz a Palavra de Deus. Ageu, capítulo 2, do 1 ao 9. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habitará no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, e nós queremos meditar na palavra do Senhor, olhando como base esse texto. E nós queremos usar como um tema para a nossa reflexão neste dia, como trabalhando para a glória de Deus. No dia 1º deste mês, foi comemorado o Dia do Trabalhador, um tema muito importante e que nos chama a atenção, pois estamos vivendo em uma época onde muitas pessoas encontram-se desempregadas, outras preocupadas se vão perder seu emprego ou não. Muitas pessoas então se encontram aflitas no nosso contexto atual por causa dessa questão. Uma das grandes preocupações do ser humano sempre foi a questão do emprego ou a preocupação com o desemprego. Essa tem sido uma preocupação neste nosso 3º milênio, do homem atual. Tanto devido ao aumento populacional que todo o mundo está sofrendo. Então, as estatísticas elas mostram que o crescimento populacional tem sido diferente da oferta ou das ofertas de emprego que são oferecidas. Então, em todos os lugares, nós vemos pessoas desempregadas à procura de emprego, pessoas querendo trabalhar. E por isso, nós vemos que o emprego é algo importante para a sobrevivência do ser humano. Há uma disrupção, uma diferença, um disparo muito grande entre aqueles que querem trabalhar e a oferta ou as ofertas de emprego. Olhando para essa questão, considerando que o trabalho é um meio de sobrevivência, tanto para a família como para aqueles que dependem dele, nós queremos então ver esta noite dois aspectos do trabalho. O primeiro aspecto é que vamos ver sobre a dignidade do trabalho. O segundo aspecto é sobre a espiritualidade do trabalho.
Então essas duas questões elas são importantes para os nossos dias também atuais. Primeiro, vamos refletir sobre a questão da dignidade do trabalho. Por que o trabalho é digno? Nós partimos do princípio da criação. Quem criou o trabalho? Deus criou o trabalho. Por exemplo, quando nós lemos em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 15, assim está escrito: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, este versículo em Gênesis 2,15 deixa claro que quando Deus cria o homem, Deus o coloca no jardim e para que o homem pudesse cultivá-lo e guardá-lo, cuidar do jardim. Então, ao homem foi dado um trabalho, uma ocupação. Então, nós vemos ali na origem, na criação, que o trabalho é algo divino, algo dado por Deus para o ser humano. Por isso, nós encontramos na Bíblia vários textos que falam sobre a importância do trabalho. Algo interessante também em relação ao trabalho, que nós podemos ler o que está em Deuteronômio, capítulo de número 5 e o versículo 13, e assim está escrito, Deuteronômio 5:13: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aqui nós encontramos o contexto das leis que são dadas ao povo de Israel, e aqui a gente vê a questão do equilíbrio na vida do trabalhador, ou seja, o trabalho é parte da vida do ser humano, mas não se deve viver para o trabalho. Ou seja, a pessoa não deve gastar toda a sua vida só trabalhando. Então, Deus, ele dá o trabalho ao ser humano, o trabalho é digno, mas Deus também dá o equilíbrio do trabalho. Há um equilíbrio nessa questão. Então, todos devem trabalhar, tanto homens como mulheres. É verdade que no contexto patriarcal judaico, a mulher era proibida de trabalhar fora de casa, mas ela tinha o seu trabalho no lar, a sua função no lar, em cuidar do lar. Com o tempo, as demais culturas assimilaram essa questão do contexto patriarcal judaico, mas isso foi mudado com o passar do tempo também em várias sociedades. Principalmente, a história mostra isso, que na Segunda Grande Guerra Mundial as mulheres foram colocadas de forma mais massivas no contexto do trabalho. As mulheres tiveram que trabalhar fora por vários motivos. Então, a partir dali a gente vê que as mulheres passaram a ocupar espaço também no trabalho fora do lar. Então, hoje nós nos deparamos quase que uma igualdade entre homens e mulheres trabalhando. Algo interessante nisso, que a Bíblia ela não proíbe, e nunca proibiu a mulher de trabalhar, de fato. Porém, sempre mostrou que todo trabalho ele é digno. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Provérbios, capítulo 31, nós encontramos ali a referência sobre a questão da mulher virtuosa, onde ela trabalha, ela traz o mantimento para a sua casa, ela administra a sua casa, e ela tem administrações fora de casa também. Então ali já é uma colocação fora até do tempo daquele contexto judaico. Mas é interessante que quando olhamos para esse contexto de trabalho, o trabalho ele tem a sua dignidade, porque Deus deu o trabalho ao ser humano. O trabalho ele contribui para a dignidade da família, a dignidade do trabalhador. Então, todas as pessoas são orientadas, são instruídas na Bíblia para trabalhar. Ninguém deve tentar viver sem trabalhar. Algo interessante que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, quando a gente lê em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 10, e vamos ler o texto. E assim está escrito: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma.
Então, a pessoa que ela não quer trabalhar, ela também deve tentar viver sem comer. Então, como é impossível a pessoa viver sem comer, sem se alimentar, ela tem que trabalhar. Então, a instrução que o apóstolo Paulo dá, né, aos Tessalonicenses é que eles deveriam trabalhar, ocupar a sua vida com um trabalho também. O trabalho é algo digno. Então, nós vemos a dignidade do trabalho, porque o trabalho foi trazido para o benefício do homem, para o sustento da família. Assim, nós vemos a dignidade do trabalho na sua origem, que Deus criou o trabalho para que o ser humano pudesse sobreviver. Então, esse é o aspecto que nós podemos ver geral do trabalho. O segundo aspecto é a espiritualidade do trabalho. Então, o que tem a ver trabalho com espiritualidade? O ser humano ele foi criado para trabalhar também para a glória de Deus. O ser humano não deve ver o trabalho apenas como algo seu, algo particular que ele deve fazer como quer ou na hora que quer. Então, o trabalho ele deve ser feito também para a glória de Deus. Por isso que aí nós vemos a espiritualidade do trabalho. A necessidade, né, do ser humano leva a trabalhar. Mas o ser humano deve encarar essa necessidade também como algo que o leva a glorificar a Deus com a sua função, com o seu dom, com o seu talento, com aquilo que ele desenvolve. Aí onde nós entramos no contexto do texto que nós lemos em Ageu, no capítulo 2, e é importante vermos um pouco do contexto, né, do profeta Ageu, o que ele estava vivendo, o que estava acontecendo naquela época. Algo importante que o contexto do livro do profeta Ageu, ele encontra-se na reconstrução do templo em Jerusalém. Era o período onde o rei Ciro ele liberou os judeus para voltarem do exílio da Babilônia para Jerusalém, para Israel. Então o povo deveria voltar, os que quisessem poderiam voltar, e assim o povo começou a voltar, e ao voltar o povo viu a necessidade de reconstruir a cidade e o templo. Então nós vemos esses relatos em Neemias e Esdras, porque tanto Ageu como Zacarias profetizaram nesse período de Neemias e Esdras, e ali a gente vê o relato da construção do templo. Esse era o contexto que o profeta Ageu estava profetizando. Porém, algo interessante, que era um contexto de dificuldades, não era um contexto tão prazeroso, no sentido de conforto. Então, havia ali desânimo no meio do povo, e para a reconstrução também do templo surgiram oposições dos inimigos. Então o povo até chegou a parar a construção do templo e ficou cerca de 16 a 17 anos parado. E aí onde Deus usa o profeta Ageu para falar sobre a necessidade deles voltarem à reconstrução do templo que eles tinham parado. Por exemplo, o profeta Ageu, ele usado por Deus, ele corrige este erro que o povo passou a cometer, porque devido às dificuldades, ao desencorajamento que o povo estava, então o povo esqueceu do templo, que era importantíssimo para o contexto da vida espiritual do povo judeu, e o povo passou a se preocupar apenas consigo mesmo, com a sua própria casa. A exemplo disso, quando nós lemos em Ageu capítulo 1 e o versículo 4, assim está escrito: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, no capítulo 1, versículo 4, o profeta Ageu, usado por Deus, ele exorta o povo. E o povo estava vivendo agora para si mesmo, construindo suas casas bem bonitas, bem arrumadas, fartas, e eles esqueceram da casa do Senhor. Então o profeta Ageu, ele corrige o povo, traz essa exortação, Deus através dele faz isso, para que o povo se volte para Deus. Versículo 8, por exemplo, do capítulo 1 ainda, nos diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Então o Senhor convida eles a subirem, a trazerem madeira para edificar a casa do Senhor, o templo. A questão aqui era o templo que deveria ser construído, porque era o lugar de adoração do povo. Então nesse contexto foi que o profeta Ageu estava trazendo ao povo essa consciência da necessidade de que aquele trabalho fosse feito, e aquele trabalho também seria para a glória de Deus. O capítulo 2 que nós lemos, o versículo 1, está escrito assim: no 2º ano do rei Dário, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Aí o que veio? Dizendo, versículo 2: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Então a palavra era dirigida aos líderes e ao povo. Então a palavra que Deus envia através do profeta Ageu era uma palavra não só de exortação, mas uma palavra de fortalecimento, porque o povo ficou desanimado com toda a situação difícil que eles estavam enfrentando, a ponto de eles esquecerem da casa de Deus e agora estarem preocupados com o trabalho apenas em seu próprio benefício. O versículo de número 3 complementa, que diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? E é interessante aqui esse versículo de número 3, porque acredita-se que o povo ele estava desanimado, e um dos motivos era que ao voltarem a construir o templo, eles ficaram um pouco decepcionados, porque a reconstrução desse templo não fora da mesma forma quando o templo fora construído por Salomão. Então havia prosperidade, havia fartura, havia muita prata e muito ouro para construir o templo em Jerusalém. Porém agora os recursos eram limitados, o esplendor não era o mesmo, as riquezas não eram as mesmas. Então, nesse contexto, também acredita-se que havia uma certa desmotivação. Ora, mas o Senhor faz algumas perguntas ali. E por isso que no contexto do versículo 3, ele pergunta: quem dentre vós tenha sobrevivido? Ou seja, o povo foi levado cativo. Quando eles foram levados cativo, foi naquele momento que o templo foi destruído, a cidade foi invadida, os muros derrubados. Então, aqueles que foram levados, muitos deles morreram. Então, por isso que o profeta Ageu, agora ele usado por Deus, faz essa pergunta: quem dentre vós que tenha sobrevivido ao exílio, ao cativeiro, contemplou esta casa na sua primeira glória? Então, aqueles que estavam vivos, que tinham contemplado a primeira construção, o primeiro templo, eles olhavam para a realidade e viam que a construção não seria a mesma. E ele continua falando: e como a vedes agora? Então, como é que eles estavam vendo? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então, essa era uma das questões que estava perturbando o povo. A glória, o esplendor daquele templo não era mais o mesmo. Aí esse versículo nos mostra que havia esse descontentamento. Mas Deus tinha um plano para aquela cidade, Deus tinha um plano na reconstrução daquele templo principalmente. E a volta ao serviço a Deus na reconstrução do templo não comunicava apenas uma reconstrução do templo, mas comunicava também a restauração da vida deles. Então eles não só tinham que reconstruir a cidade, o templo, eles tinham que acertar a vida com Deus, porque eles foram levados para o cativeiro porque quebraram a aliança com o Senhor. Então a reconstrução do templo significava que a adoração voltaria ao Senhor. Eles voltariam a buscar a presença de Deus, eles voltariam a meditar, a contemplar nas Escrituras a forma de viver. Então o templo, ou a reconstrução daquele templo, tinha a ver com a restauração da aliança do povo para com Deus. Por isso a importância que o profeta Ageu dá
em dar essa ênfase ao povo a não trabalhar apenas para a sua própria casa, mas lembrar-se da casa do Senhor. O versículo 4 nos diz assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Esse versículo 4, ele nos chama a atenção, porque vem a palavra de Deus de forma que traz ânimo ao coração do povo. O versículo 4, ele dirige-se ao governador, a Zorobabel, e também ao sacerdote Josué e ao povo. Então, Deus, ele traz uma palavra de fortalecimento. Então, por isso que aparece aqui neste versículo 3 vezes a palavra ser forte, ser forte, ser forte. Então, o governador deveria ser forte, o sacerdote deveria ser forte, o povo deveria ser forte nessa construção. Então, era uma palavra de ânimo para o povo. Então, o que o povo deveria fazer? O versículo diz: ser forte e trabalhai. Então há ali uma ação divina e há ali uma responsabilidade humana para com a casa de Deus. Então seja forte. Então a palavra era ao governador, ao sumo sacerdote, a palavra era ao povo: ser forte e trabalhai. Eles precisavam se voltar para o trabalho, também para a glória de Deus. Então o que fazer? Deveriam trabalhar. Qual o motivo então disso? O versículo 4 continua falando e diz: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E aqui é a ênfase principal, o motivo principal de todo o trabalho, de todo o ânimo que deveria ser recobrado, é a convicção, é a certeza de que o Senhor estava com eles, o Senhor estava dirigindo aquela obra, o Senhor estava na frente daquele trabalho. Então o desânimo deveria ser vencido, porque a presença de Deus estaria ali, lembrando que o templo representava também a presença de Deus no meio do povo, e a palavra que Deus fala através do profeta é que ele estava com o povo. E o povo não deveria desanimar. Ser forte, ser forte, ser forte, trabalhar, porque eu estou convosco. E aparece essa expressão aqui que ele fala, assim, diz o Senhor dos exércitos, e pelo menos aqui nesse contexto do livro do profeta Ageu, aparece várias vezes, aqui mais de 9 vezes, a palavra Senhor dos exércitos, no livro do profeta Ageu. Por quê? Porque Deus se apresenta como aquele que governa todas as coisas, aquele que é Senhor das tropas de Israel, Yahvé Sabaote, o Senhor guerreiro, o Senhor que peleja pelo povo. Então Deus apresenta-se aqui nesse contexto de Ageu várias vezes, pelo menos 9 vezes no capítulo de número 2, como o Senhor dos exércitos. Aquele que estava com o povo era o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que governa, aquele que dirige. É importante olharmos para esse contexto, então, dessa garantia da presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus deveria ser tudo para o fortalecimento do povo, para que eles voltassem à reconstrução do templo. O versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. E veja que esse versículo 5 aqui, ele relembra a aliança feita com o povo quando eles saíram do Egito. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Então, lembrando que quando Deus liberta o povo do Egito, a presença de Deus vai com o povo.
Deus até promete para Moisés que ele enviaria um anjo para acompanhá-los. E Moisés diz: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos fazes subir deste lugar. Porque ele sabia que a presença de Deus faria diferença em tudo. E isso é que faz diferença na vida do cristão, nos nossos dias, como fez na vida deles lá. A presença do Senhor é motivo de fortalecimento da nossa fé. Devemos ter a consciência de que o Senhor está conosco. E isso deve nos dar ânimo, ser forte, ser forte, ser forte. O Senhor está conosco. Então, aqui nesse versículo 5, o próprio Deus falando, segundo eu estou com vocês, eu habito no meio de vocês, segundo a palavra da aliança. Então ele relembra essa aliança com o povo da aliança. Quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, não tenha medo. Então, quando olhamos para esse contexto, nós comparamos até esta realidade aos nossos dias. Nós estamos vivendo numa situação real de pandemia. Nós estamos vendo muitas pessoas perdendo seus empregos, outras pessoas com medo de perder os seus empregos, outras pessoas tendo os seus salários reduzidos, e isso causa medo, às vezes causa preocupações, o que fazer com o futuro, e às vezes essas preocupações podem fazer com que as pessoas até se esqueçam de Deus e se esqueçam até da casa de Deus. A verdade aqui é que esse texto ele não se refere nos nossos dias literalmente ao templo, porque sabemos que em Cristo todos nós somos templos do Senhor, mas o reino de Deus ainda continua presente nos nossos dias, mesmo com pandemias, mesmo com desempregos. O Senhor ainda é Deus na nossa vida e o reino de Deus continua funcionando, pessoas ainda continuam sendo salvas, pessoas ainda continuam precisando aprender sobre a grande salvação que há em Cristo Jesus. Então o reino de Deus continua. Logo, para o cristão, se ele comparar o contexto do profeta Ageu, que o povo estava ali vivendo nos nossos dias, as nossas preocupações não devem fazer com que nós nos esqueçamos do reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus continua e nós somos responsáveis por este reino. Deus está conosco, o Senhor está no controle de todas as coisas, a nossa provisão vem do Senhor, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Ora, não devemos esquecer da presença de Deus na nossa vida, mesmo em situações caóticas, como o povo estava vivendo naquela época, como estamos vivendo hoje. Por exemplo, isso foi tão conflitante que Deus ele usa o profeta Ageu para alertar o povo: acordem, vocês esquecem que eu estou com vocês? O que é isso? Veja só o capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Veja que aqui é uma correção que Deus faz através do profeta, porque o povo estava ali se esmerando, querendo muito, mas eles ralando, trabalhando exaustivamente, mas a produção não fluía. Por quê? Porque Deus não abençoava. Porque a preocupação era só com sua própria casa, o reino foi esquecido, o templo estava destruído, o povo desanimado. Então houve um esquecimento ali em parte, ou em grande parte, da causa do Senhor, porque não era só a construção de um templo, o templo, a reconstrução daquele templo, ele representava muitas coisas para o povo, tem a ver com a vida espiritual. Então o nosso trabalho é secular, ele tem a sua espiritualidade, porque nosso trabalho deve ser feito pensando também no reino de Deus, na causa do Senhor. Mas o cristão nos nossos dias, eles são desafiados a viver por fé, assim como naquele contexto não era fácil. Eles verem todo aquele contexto, estavam voltando agora do exílio. No contexto de Ageu aqui, já era o governador da Pérsia, já era Dário, Ciro já tinha morrido.
mas havia uma liberação para a construção ou reconstrução do templo. E o povo estava desanimado e começaram a pensar só em si mesmo. E Deus ele interfere nessa questão para abrir os olhos do povo e dizer: olha, eu estou com vocês, não esqueçam disso. Tirem os olhos apenas de vocês mesmos. Então, nesse contexto, né, de aliança, a reconstrução do templo, ela tinha muito a ver com o reino de Deus presente naquela época e futura. E isso nos leva também, né, a pensar nos nossos dias. Estamos em situações difíceis, de reclusão, de isolamento, preocupação com o que vai ser amanhã, e isso é uma realidade, mas o reino de Deus também é uma realidade para a vida do cristão. Então o versículo, né, que todo cristão sabe decorado, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as demais coisas que nós precisamos, elas serão acrescentadas a partir do momento que nós confiamos no Senhor e lembramos do seu reino e exercemos a nossa fé em Deus. Algo importante para a nossa vida é que não devemos jamais esquecer que nós estamos construindo o reino de Deus no tempo presente. O reino de Deus ainda não está pronto. Ainda não completou-se o número dos salvos, aqueles que Deus vai salvar. No dia que isto acontecer, então sim, a nossa função aqui termina, a função da igreja, a missão da igreja termina, mas ainda não terminou. Mesmo no meio a pandemias, no meio a desempregos, no meio a situações caóticas, o Senhor continua trabalhando, Ele continua salvando, Ele continua edificando, o Senhor continua no meio do seu povo, o Senhor continua na sua igreja, o Espírito Santo de Deus continua agindo na vida do povo. Ser forte, ser forte, ser forte e trabalhai, diz o Senhor. Essa era a mensagem para o povo. Não desanimar, a razão era que o Senhor estava com eles, estava no meio deles, o Espírito de Deus habita no meio do seu povo. Então isso deveria ser suficiente para o povo. Então, ainda hoje, os trabalhadores são poucos. Quando nós olhamos para o que o próprio Senhor Jesus falou, e o texto é relevante que leiamos, Mateus capítulo 6 e o versículo 33, digo melhor, Lucas capítulo 10 e o versículo 2, assim está escrito, Lucas 10, 2, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, ainda hoje, os trabalhadores ainda são poucos. Significa que ainda há muito a ser feito. Então, o povo de Deus, o reino de Deus, ele não para quando as crises aparecem, quando as crises se apresentam. O reino de Deus continua funcionando, Deus continua agindo, Deus continua trabalhando. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Enquanto a igreja não subir para a glória, enquanto a igreja não for levada para a glorificação, o reino de Deus continua aqui, os trabalhadores continuam sendo convocados. Trabalhai, essa é a nossa função. Lembrando que o apóstolo Paulo fala aos cristãos em Corinto, no finalzinho da sua carta, no 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 58, assim está escrito: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então precisamos ser firmes, inabaláveis, constantes. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Por isso que há uma espiritualidade, não só naquilo que nós fazemos para o reino de Deus, para a igreja, cantar, pregar, evangelizar, essas coisas também fazem parte do reino, mas o nosso trabalho cotidiano também está nas mãos de Deus. O nosso trabalho é uma dádiva do Senhor, o Senhor cuida de nós, o Senhor vai nos alimentar, Ele vai providenciar
providencial necessário. Se você perdeu o seu emprego, não desanime, comece a buscar ao Senhor, a orar, a clamar ao Senhor. Não perca a visão de que o que você mais precisa é do Espírito Santo, e Ele está com você, Ele está na igreja, Deus é o provedor. Não devemos desanimar diante das crises, devemos buscar ao Senhor. O Senhor é o Senhor das providências. Por isso que Ele aparece aqui nesse contexto, muitas vezes como o Senhor dos exércitos. E na linguagem aqui do profeta Ageu, essa palavra era bem conhecida para o povo judeu. O Senhor que governa, o Senhor que batalha as nossas guerras. Deus está trabalhando na crise. Ele não é limitado aos acontecimentos em nossa volta, às circunstâncias que estamos passando. Deus está acima delas. Versículo 6 de Ageu 2, está escrito assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Esse versículo é interessante, que mostra que é o Senhor quem cria os acontecimentos. O Senhor é quem governa todas as coisas. E essa expressão, ainda uma vez, dentro em pouco, esse contexto aqui, os comentaristas, eles concordam, né, que esse tempo aqui não é um tempo só presente, mas um tempo presente e um tempo que virá. Ou seja, Deus está no controle de todos os acontecimentos, presentes ou futuros, e ainda acontecerão outros. Ou seja, estamos passando por dificuldades, pode ser que surjam outras dificuldades mais na frente, mas o Senhor também será Senhor nelas. Ele não perde o seu poder com o passar do tempo. Versículo 7, por exemplo: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Então o Senhor está fazendo promessas. Ele fala neste versículo também, ele diz que Ele governa todas as coisas, as nações estão nas suas mãos, Ele controla todas as coisas, e uma prova disso é que o povo estava voltando do exílio, com permissão, a princípio do rei Ciro, depois do rei Dário, e o povo estava voltando, porque Deus governa as nações, Deus está no controle de todas as nações, de todas as coisas, de todos os povos, Ele é Senhor dos exércitos, e aparece essa expressão mais uma vez, aqui no versículo de número 7, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Quando olhamos para o versículo de número 8, assim está escrito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então, aquela preocupação que o povo estava com as circunstâncias, com os recursos limitados, mas o Senhor diz assim: eu sou Senhor da prata, eu sou Senhor do ouro, tudo é meu. Então, para o Senhor não existe misérias nem desgraça. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas, é o Senhor da providência. Então, o Senhor está dizendo para o povo: seja forte, seja forte, seja forte e trabalhai, eu estou convosco. Então, não devemos perder esta visão da presença de Deus, o Deus que providencia todas as coisas. E Ele faz essas promessas. O versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Este versículo ele é interessante porque o Senhor também é interessante. O Senhor fala que a glória daquela última casa, ela seria maior do que a primeira. E como isso poderia ser possível diante de uma situação aos olhos do povo, diante de um contexto tão difícil? Mas Deus é Senhor, e Ele está falando aqui de uma glória que seria muito maior do que a primeira, quando Salomão ele constrói o templo, e a glória do Senhor enche aquela casa. Então ali o povo tem certeza que a presença de Deus estava ali. Agora Deus chega e diz: olha, essa é a glória dessa última casa, porque seria a última vez que o templo seria reconstruído, né? A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Aí ele diz o Senhor dos exércitos: e neste lugar, naquela casa reconstruída, o Senhor diz: darei a paz. Porque quando nós olhamos para aquele contexto,
Essas promessas se cumprem, né? Elas se dirigem, se estendem até Cristo. Ou seja, no fim, o templo foi reconstruído. E nós vemos no Novo Testamento Jesus indo ao templo para ser circuncidado, Jesus indo ao templo e conversando com os doutores, Jesus indo ao templo durante seu ministério. Então, vemos que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, mostrando agora a nova aliança em Cristo. Então, o templo tinha um significado muito grande. O templo não estava apenas sendo reconstruído por causa daquele tempo, daquele momento. Deus tinha planos para ser manifestado ainda no meio do povo, até Cristo chegar. Em Cristo, Ele trouxe a verdadeira paz. Agora, não era simplesmente o templo. Com Cristo, nós não dependemos de templos para ver a glória de Deus. Mas todo cristão agora é templo do Senhor. Todo cristão agora tem o Espírito Santo habitando nele. E por isso que quando olhamos para esse contexto das preocupações do povo, elas são relevantes também para a nossa época. Devemos, mesmo diante das nossas preocupações, lembrar que o Senhor está conosco, Ele habita conosco, Ele não está num templo, o Senhor está em nós. E quando sabemos que o Senhor está em nós, nós então nos ocupamos com aquilo que é nosso, mas também com aquilo que é do Senhor. Não só com a nossa vida, mas com o reino de Deus, porque Deus habita em nós e o Espírito Santo, Ele nos leva a adorar a Deus, a se ocupar com aquilo que é a causa de Deus também. Isso é algo natural. Ninguém deve ser coagido ou obrigado a fazê-lo. Quem tem o Espírito Santo de Deus vai ser dirigido pelo Espírito de Deus, vai ouvir a voz do Senhor e vai respondê-la. Porque aquele que tem Deus, ele sabe ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala ao seu coração. Assim, quando olhamos para esse contexto, essas palavras, elas se cumpriram, né? Em Cristo a paz foi dada. Quando Cristo ele nasce, a verdadeira paz é trazida ao povo judeu. O templo estava funcionando já na época de Cristo, mas Cristo ele mostra que o verdadeiro templo agora é o cristão. Ora, sabemos que diante de situações tão difíceis, nós não devemos ignorá-las, mas devemos olhar para o Senhor que está acima delas. Fazemos lembrar, né, o que está em Lucas, no capítulo 5, e o versículo também de número 5, e a leitura é relevante. Está escrito assim, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 5, e o versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então esse contexto é aquele acontecimento da pesca maravilhosa, onde os discípulos tinham trabalhado a noite toda e não tiveram resultado nenhum do trabalho, não apanharam nenhum peixe. Mas Jesus, após utilizar o barco daqueles homens para pregar o Evangelho àquela multidão, após Jesus pregar, Jesus disse para eles: olha, lancem a rede e vocês vão pescar. E Simão disse: Senhor, nós somos pescadores experientes e nós trabalhamos a noite toda, que é o momento mais propício de se pescar, e nós não apanhamos nada. Mas Pedro diz: mas em obediência à tua palavra, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O resultado você conhece. E eles, ao lançarem a rede veio superdotada de peixes, a ponto de precisarem de ajuda, porque é sob a palavra de Deus que a nossa vida funciona. Não são essas circunstâncias da vida, não são os momentos, não são as eras. A nossa vida tem que ser sob a palavra do Senhor. Ele é o Senhor que reina sobre tudo e sobre todas as circunstâncias. As situações são difíceis, é verdade. Há medos, há temores, nós não sabemos o futuro, mas nós temos um Deus que sabe. E a segurança de que esse Deus cuida de nossas vidas. E para finalizar, apenas o último versículo, que se encontra no versículo Isaías 64, e o versículo 4, está escrito assim:
porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não, jamais se viu um Deus como o nosso, um Deus que trabalha a nosso favor. Deus trabalha para aquele que espera nele, para aquele que a confiança está nele, está no Senhor. Ora, quando olhamos para esse contexto, o Senhor diz que a glória daquela última casa, ela seria maior do que a primeira. Nós sabemos, irmãos, que a nossa glória, ela não está neste mundo. A glória dessa nossa vida, nós somos agraciados com a graça de Deus, isso é uma maravilha. Nós contemplamos a glória de Deus neste mundo, vemos as suas maravilhas, mas o que nos espera é maior do que o que nós já vimos. Há uma vida além dessa. A glória da vida que nos espera é maior do que a glória desta vida. E nós não temos um Deus diferente disso, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então a palavra de Deus vem através do profeta Ageu e diz: ser forte, trabalhai, eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor nos dê graça, que possamos caminhar na sua direção, confiando que o Senhor está no controle de nossas vidas, o Senhor está no controle da sociedade, o Senhor está no controle dos acontecimentos, porque jamais se ouviu ou se ouviu um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele espera. Esperemos no Senhor com nossos olhos no seu reino, para a glória do seu nome. Que o nosso trabalho, que é digno, ele também seja um trabalho para a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, fique na paz do Senhor e tenha um bom domingo, dia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Assim, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo-lhe por mais um domingo, dia do Senhor, na sua presença. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, nos colocamos diante de Ti, crendo, Senhor, que Tu és o Deus de toda a providência, que nas Tuas mãos estão todas as coisas. E assim, Senhor, nos rendemos a Ti, com fé, confiando e esperando em Ti, porque Tu és o nosso Deus. Assim, Deus, nós Te oramos, ó Deus, e que o amor de Deus que está em Cristo Jesus, a graça do nosso Senhor e Salvador, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, sejam, irmãos, convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor.